This is from his Instagram, where he posts videos driving his Corvette Z06. Right now, we ask that you take a look at this video that's been posted on Instagram. You see a car speeding along what appears to be I-77, whizzing past a CMPD cruiser. Stolen Z06. Stolen Z06. The stolen Z06. Stolen Z06. Em um mundo saturado por vídeos curtos e trends banais, nada parecia novo nas redes sociais. Até que, no início de 2024, um perfil anônimo, misterioso, chamado The Stolen Z06 ou o roubado Z06 apareceu nas plataformas de vídeo curto verticais. Nenhuma foto de rosto, nenhuma biografia, apenas um vídeo. Nele, um Corvette preto para em um semáforo. Um policial liga as luzes da viatura. O motorista finge parar por um segundo e então acelera, desaparecendo na escuridão. O vídeo era cru, sem filtros, sem trilha sonora, apenas o som do motor e das sirenes. Um simples registro da infração que, por algum motivo, hipnotizou a internet. Em poucas horas, os comentários começaram a se multiplicar e tudo viralizou muito rápido. Perguntas como: isso é real? Quem é esse cara? Será que o carro é mesmo roubado? Bom, a curiosidade virou combustível e o mistério a centelha. Enquanto o público vivia sua rotina digital, rolando feed, curtindo fotos de carros e assistindo vídeos de corridas, um novo tipo de personagem emergia, um fora da lei digital, um homem sem rosto que usava a própria internet como palco para desafiar as autoridades. O que antes era entretenimento, agora parecia uma provocação, um símbolo de rebeldia moderno, moldado não em oficinas ou em pistas, mas em likes e compartilhamentos. Ninguém sabia quem estava por trás do volante. Tudo o que se via era o reflexo de luzes vermelhas e azuis sobre a pintura preta do Corvette. Em uma era em que todos queriam ser vistos, ele escolheu o anonimato e, paradoxalmente, foi isso que o tornou impossível de se ignorar. Nascia ali um novo tipo de mito, o fora da lei do século XXI, criado não nas ruas, mas nas redes sociais. Z06. Prenda-me se puder. Seguinte, normalmente a gente traz um contexto das histórias viajando no tempo, certo? Mas dessa vez estamos na era moderna, atual, então vamos direto aos protagonistas, começando da máquina. Por trás do tal mito, havia também uma máquina feita para desafiar os limites. O Corvette C7 Z06 não era apenas um carro, era uma declaração de poder mecânico. E a história do Corvette é longa, e já contamos sobre ele aqui, mas já eu te falo mais sobre isso. Essa versão usada continha sob o capô um V8 6.2 litros LT4 com um Supercharger Eaton de 1.7 litros, capaz de gerar 650 cavalos de potência e absurdo torque. A potência é suficiente para lançar o carro de 0 a 100 em menos de 3 segundos e levá-lo além dos 290 km por hora. Mas o segredo do Z06 estava no equilíbrio entre controle e força. Suspensão magnética ajustável, freios de carbono cerâmica, pneus Michelin Super Sport e um pacote aerodinâmico agressivo transformavam o Corvette em uma extensão dos reflexos do piloto. Um erro e tudo acabava em segundos. Em acertos, ele virava um fantasma nas estradas. Na era da internet, quem quebra as regras ganha audiência, e ele dominava esse jogo. Enquanto muitos compravam carros para aparecer, o Stolen Z fazia o oposto. Sumia. O primeiro vídeo foi o ponto de não retorno. Em questão de dias, o The Stolen Z06 se espalhou por todos os cantos da internet. O que antes era um perfil sem seguidores, agora virava pauta em fóruns de carros, canais de YouTube e página de memes. As pessoas esperavam o próximo vídeo como se fosse um episódio de série, e ele entregava, sempre da mesma forma, luzes piscando, motor rugindo, o Corvette preto desaparecendo na escuridão. Cada postagem parecia mais ousada que a anterior. Ele passava por viaturas, provocava policiais, acelerava em avenidas desertas. A linha entre coragem e estupidez começava a se apagar. A cada fuga bem sucedida, o mito em cima crescia e tudo viralizava.
A polícia, antes apenas espectadora, começou a levar a sério o caso. As placas eram ilegíveis, o carro não constava em nenhum registro e o motorista parecia conhecer os limites da cidade melhor do que os próprios patrulheiros. Enquanto isso, a internet se dividia, obviamente. Enquanto alguns o chamavam de gênio, outros certeiramente o chamavam de criminoso. E surgiam rumores de que realmente o carro era roubado. Era o começo da caça. E, para ele, a adrenalina do início já não bastava mais. Ele precisava se superar a cada noite. E você que assiste os nossos vídeos, que comenta, que engaja, que deixa like, que pede sugestões, eu sei que você é um cara curioso, inteligente e já percebeu aqui que em todo take a gente coloca Born Too Fast. Tudo isso porque eu quero pedir esse voto de confiança e quero que você verifique esse nosso novo projeto. Tenho certeza que você vai gostar, como você já gosta dos nossos vídeos, porque a gente usou o elemento qualidade feito com paixão para quem gosta do mesmo que nós, tá? Então, vai aparecer um QR Code ao longo desse vídeo aí e tem um link também na descrição onde vai direto para o site e você pode conferir os modelos. E cara, falando sério, eu tenho certeza absoluta que quando você entrar lá, você vai gostar. Então, a gente está tentando só facilitar o caminho, porque cedo ou tarde eu sei que você vai dar esse voto de confiança. Então, Born Too Fast é pra você, cara. Confia. A sequência era quase sempre a mesma. O carro parava em um semáforo, as luzes da viatura acendiam ao fundo e o motorista hesitava apenas por um segundo antes de pisar fundo. O som do Supercharger cortava o ar e o Corvette desaparecia. O público meio que já conhecia o roteiro e esperava, mas ainda assim assistia de novo e de novo. Não importava quantas vezes se repetisse, o Z06 havia se tornado um personagem principal de um novo tipo de entretenimento. O real bastante para parecer perigoso, mas distante o suficiente para parecer ficção, e sempre deixando a pergunta: quando? Quando será pego? Com o tempo as manobras ficaram mais arriscadas, ele passou a escolher avenidas movimentadas, cruzamentos com trânsito pesado e locais reconhecíveis. Era como se desafiasse a cidade inteira a pegá-lo. Os vídeos também se tornaram mais elaborados, mais intencionais. Não era só um cara fugindo, era um enredo sendo construído com estratégia. Nessa altura a internet começou a especular. Perguntas como: quem era o motorista? O carro era realmente roubado? Era tudo encenado? Bom, ninguém sabia e essa dúvida alimentava ainda mais a história. Enquanto isso, o algoritmo maligno fazia o que sabe fazer de melhor. Recompensava o comportamento extremo. A cada nova fuga gerava milhares de views, curtidas, comentários, compartilhamentos. O público já não se importava mais com a legalidade, e sim com a emoção. Alguns diziam que ele era corajoso, outros o chamavam de psicopata. Independente, todo mundo assistia. E como toda figura que divide opiniões, o Z06 não era diferente. Ele cresceu com o conflito. O ódio o tornava mais interessante. E a admiração, deixava tudo mais perigoso. Quanto mais holofotes, mais real se tornava as consequências. A polícia começou a prestar mais atenção. Primeiro, eles observavam, depois cruzavam horários, comparavam vídeos, tentavam identificar padrões. Um Corvette preto sem placa rodando nas madrugadas de Charlotte. As autoridades não sabiam quem procurar, mas sabiam o que procurar. Os vídeos seguintes mostravam ele arriscando ainda mais, se expondo mais e provocando as autoridades. Parava propositalmente na frente de viaturas, acelerava quando o policial se aproximava, de uma forma toda coreografada. A partir dali, o anonimato virou vício e a cada fuga o deixava mais próximo de ser pego, mas também mais incapaz de desistir. Então veio o que muitos chamaram de a fase sombria. As manobras ficaram muito perigosas, colocando a vida de outras pessoas em risco absurdo. Ele começou a dirigir entre carros, quase atingindo outros motoristas. A fronteira entre desafio e destruição estava desaparecendo. A imprensa local começou a noticiar. Os fóruns tentavam decifrar detalhes do vídeo, um prédio, uma rua, uma placa. Cada frame era analisado. E mesmo assim, ele continuava desaparecendo. A polícia respondeu com o inevitável: bloqueios de estrada, rondas extras, investigações cruzadas com outros estados. Mas a perseguição nunca terminava em captura. O carro era rápido demais,
O motorista, bom, até que era bom e era imprevisível demais. O que ninguém percebia é que ele virou um símbolo de rebeldia, de ego e também de provocação. A cidade inteira queria prendê-lo. Só que a internet, bom, queria ver ele correndo cada vez mais. Em uma era digital de muita rebeldia, ele encabeçava a lista. O cerco começou a se fechar em março de 2024. Depois de meses de vídeos, perseguições e noites sem resposta, a polícia finalmente acreditava saber onde o Corvette apareceria. O caso já havia ultrapassado o status de fenômeno da internet. Agora era prioridade policial. O nome Z06 estava em todos os relatórios e reuniões de inteligência. O carro era uma sombra veloz que zombava do sistema. Naquela noite, patrulhas foram posicionadas estrategicamente. O rádio policial repetia alertas sobre um Corvette preto sem placa, possivelmente modificado. As sirenes pareciam adivinhar o roteiro que todos já conheciam. E, pontualmente, ele apareceu. As luzes vermelhas e azuis refletiram na lataria escura. O motorista hesitou, mas só por um instante. E depois fez o que sempre fazia. Deu fuga. Mas dessa vez a cidade parecia diferente. Havia mais viaturas, mais olhos, mais raiva acumulada. A perseguição durou minutos, embora tenha parecido uma eternidade. O Corvette tentou escapar por um estacionamento, mas encontrou o que nunca esperava: um bloqueio completo. Viaturas cercando todas as saídas, policiais gritando ordens, armas apontadas e o motorista encurralado. Quando os policiais se aproximaram, não encontraram um super vilão, nem um gênio criminoso, muito menos um piloto profissional. Encontraram um cara comum, ofegante, coberto de suor, cheio de adrenalina no corpo, preso dentro de um carro que agora parecia menor do que nunca. A captura foi noticiada em minutos, canais de TV transmitiram as imagens, perfis de carros reproduziram a cena em looping. O meliante tinha um rosto, porém o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Seu nome era Carlos Clark. Ele tinha antecedentes, mas nada que explicasse o fenômeno que ele criou. Para muitos, ele era apenas um viciado em velocidade. Para outros, um homem obcecado por atenção. Mas a verdadeira surpresa veio dias depois, quando a Operação Scarlet revelou que o Corvette não era roubado. A ironia era perfeita. O homem que se tornara famoso por dirigir um carro roubado nunca havia roubado nada. Ao menos não de forma literal. O roubo era simbólico. Clark havia roubado a narrativa e o foco, até mesmo a atenção, o desejo coletivo de ver alguém fazendo o impensável. Ele transformou a imprudência em espetáculo e a desobediência em sua própria identidade. Durante a busca em sua casa, a polícia encontrou drogas, dinheiro, produtos ilegais. Nada disso constava nos vídeos. Nenhum seguidor fazia ideia de quem ele realmente era. A internet imaginava como um herói ou um rebelde moderno. Na vida real, era um cara comum, atolado em crimes banais. O público reagiu com incredulidade. Alguns diziam que a prisão era injusta, insanos. Outros afirmavam que ele merecia mais. Os comentários se dividiram entre nostalgia e desprezo. Alguns ainda acreditavam que ele voltaria, que de alguma forma escaparia de novo. E de certo modo ele escapou, porque mesmo preso o nome Stolen Z06 continuava circulando como se tivesse vida própria. Clark perdeu a liberdade, mas ganhou algo que não se apaga com o tempo: ter viralizado por muito tempo. A relação não destruiu a história, ela apenas foi ajustada. O carro, antes um simples Corvette preto, agora era lembrado como o veículo que desafiou a autoridade e venceu o tédio de milhões. No fim, o que Clark havia realmente roubado não era um automóvel, e sim a atenção. Poucas horas depois da prisão, o silêncio tomou lugar do barulho. As postagens pararam, os vídeos sumiram e o perfil que movimentava milhões parecia abandonado. Mas no mesmo dia em que ele foi levado pela polícia, Carlos Clark pagou uma fiança de $20 mil e voltou para casa. E quando todos acreditavam que o mito havia acabado, algo inesperado aconteceu. O perfil The Stolen Z06 voltou a ficar ativo. Não havia vídeos, apenas uma imagem. Corvette preto parado em uma garagem escura com uma legenda curta: ainda corro. A publicação explodiu. Centenas de milhares de curtidas, milhares de comentários. Alguns celebravam o retorno, outros o chamavam de idiota, mas todos voltaram a assistir. Mesmo calado, ele havia recuperado o controle da narrativa, e de certa forma isso bastava.
Pouco tempo depois, as contas ficaram em silêncio de novo. Nenhum vídeo, nenhuma mensagem. Talvez o julgamento estivesse próximo, ou talvez o próprio Clark tivesse percebido que o personagem que criou já não lhe pertencia mais, e o Stolen Z06 havia se tornado algo maior do que ele. A figura anônima, o carro sem placa, o som do motor rasgando à noite, tudo isso continuava vivo, reproduzido em compilados na internet. Porém, Clark enfrentava acusações na vida real, com sentenças graves para lidar. A investigação que levou à queda de Carlos começou de maneira quase previsível pela internet. Os detetives da Operation Scarlet, Stolen Car and Recovery Law Enforcement Team, da CMPD, chegaram até ele não por um informante ou perseguição cinematográfica, mas por causa da própria forte presença nas redes sociais. Quando descobriram que o Corvette não era roubado, a estratégia mudou. O alvo deixou de ser o carro e passou a ser o homem que fugia da polícia repetidas vezes. A virada aconteceu quando a CMPD publicou nas redes sociais imagens do Corvette Z06 apreendido, junto com produtos ilegais e itens relacionados à investigação. A postagem foi deletada pouco depois, mas já tinha se espalhado. E essa também não foi a primeira vez que Clark teve problemas com a lei. Em maio de 2023, ele havia sido preso pelo Departamento de Polícia de Cornelius por fuga criminosa em veículo. Agora, menos de um ano depois, ele voltava a enfrentar acusações ainda mais sérias. Os registros oficiais mostravam que ele foi detido em 28 de março, acusado de fuga da polícia, direção perigosa, agressão com arma letal e tráfico daquele matinho verde. Durante a busca em sua casa, os policiais apreenderam centenas de quilos de produtos, aquela graminha verde, aquele pozinho branco, 4 armas de fogo, incluindo um AK-47, $2.000 em dinheiro. Clark pode enfrentar anos de prisão, mas a história que construiu transcendeu seus atos e virou uma lenda urbana. Ou melhor, lenda do mundo real que o mundo virtual criou. O Stolen Z06 virou protagonista pela combinação perfeita de imprudência, velocidade e redes sociais. Mesmo com provas, acusações e fiança paga, parte do público ainda duvida, ainda comenta, ainda o vê como algo maior do que um réu. E alguns até esperam pela sua volta. E essas histórias de fuga, polícia versus ladrão, corridas ilegais, existe um elemento comum: a máquina. Sempre algum carro com história, seja clássica ou moderna. E o Z06 é antes de tudo um Corvette. E o Corvette é um legado completo que você precisa entender. E nesse vídeo que já começou na sua tela, eu te conto tudo sobre ele. Eu te vejo já e não esquece de conferir a nossa loja, a Born to Fast. O link está na descrição.